Olá, tudo bem, pessoal? Já estou aqui enquanto vocês estão chegando. Já preparei o meu cafezinho com a letra B de bênção, com a letra B de bonita, com a letra B de Benjamin, que é meu filho mais novo, com a letra B de Bessa, isso mesmo! Hoje a nossa live tem um tema muito especial e tem tudo a ver com esse B de Bessa. Nós estamos celebrando o lançamento do livro Maternidade Sem Culpa e eu dou graças a Deus pelo meu esposo, pastor Gustavo Bessa, que me capacitou a ser esposa e mãe, e o nosso livro trata de tantas temáticas dentro desse tema tão importante, tão relevante, desse tema tão sagrado que é a maternidade. Então prepara aí, se você já está no seu horário de almoço, né? A gente está confuso, horário diferente, então aqui ainda é hora de tomar um café. Mas se você já está no seu horário de almoço, quem sabe você vai tomar o cafezinho depois da comida, não é isso? Comigo aqui hoje? B de Brasil! Isso mesmo, tô lendo aqui nos comentários. B de Brasil, um beijo pro nosso Brasil. Bem, além da xícara com cafezinho, B de bênção, B de beça, B de Brasil, B de Benjamin, meu filho mais novo, eu também trouxe algumas coisas bem especiais e que tem a ver com o tema da maternidade. Por exemplo, hoje eu estou usando esse colarzinho, dá para vocês verem? É bem delicado. Mas esse colarzinho, ele é um presente de maternidade. Quando o Isaac nasceu, o Gustavo me deu o menininho dourado, de ouro amarelo. Tá vendo? E eu usei esse colarzinho com tanta gratidão, porque o meu primeiro filho é um testemunho de milagre que muitos de vocês acompanharam, oraram no DVD Esperança, no grande ajuntamento solene que a gente fez em Salvador, na Bahia. Vocês se lembram? Nós tínhamos ali uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas e eu cantei essa música que nasceu enquanto eu era uma esperante, né? Uma tentante, assim como muitos casais, muitas mulheres hoje têm dificuldade de engravidar. Eu também era uma Ana, literalmente, como da Bíblia, porque Ana clamava: dá-me filhos, senão eu morro. E a angústia dela era tão grande que quando ela foi orar ali no tabernáculo, né, ali em Siló, na igreja, né, como nós dizemos hoje, ela chorava tanto, orando com tanta angústia diante do Senhor, que o sacerdote Eli, como se fosse o pastor hoje, né, ele confundiu e achou que ela estava até bêbada de tanta angústia. Então, no ano seguinte, eu estava em Porto Alegre com muitos de vocês, quem aí se lembra, às margens do Rio Guaíba, nós estávamos ali cantando Ainda Existe Uma Cruz. E, gente, sério, eu achava que eu estava com uma barriga enorme de 5 meses de gravidez. Mal sabia eu, mãe de primeira viagem, né, como a gente diz, mal sabia eu o tanto que aquela barriga ainda ia crescer. E no outro ano, em Belém do Pará, muitos de vocês também estavam lá comigo, eu carregava o Isaac, o meu primogênito, nos braços e junto com o Gustavo, junto com os meus pais, com os meus irmãos, estávamos todos ali à frente. Ó, tô lendo algumas pessoas dizendo, eu tava lá. Alguns aí podem dizer, eu estava em Belém. Ou muitos aí podem dizer, eu assisti esse DVD, eu assisti esse álbum. Agora não tem mais o CD, o DVD físico, né? Você confere todas essas imagens, inclusive carregando o meu primeiro milagre, Isaac, no nosso canal Diante do Trono tá lá com todos esses vídeos para continuar abençoando você com muita música de adoração, palavra, intercessão e também esse testemunho de milagre tá lá. Então eu usava esse colar só com o douradinho, que foi o primeiro presente de maternidade que o Gustavo me deu, o presente do Isaac. E para honra e glória do Senhor, quando eu também não imaginava, nem esperava,
porque eu tinha muita dificuldade de ovular. A gente fez inclusive o acompanhamento da minha ovulação com ultrassons e os meus óvulos não amadureciam. Os meus ovários não liberavam os óvulos. Então, nós agradecemos e descansamos no Senhor quando o primogênito nasceu. E depois de 3 anos, o Gustavo me deu o ouro branco, o menininho. E aí eles foram soldados, a mãozinha deles está aqui ligada, porque esse é o colar que eu prefiro. Mas eu uso ele sempre, os meninos já sabem, nos nossos dias de folga, nos nossos dias de passeio, nas nossas viagens de férias. Não sai do pescoço da mamãe, que é essa lembrança tão gostosa de família. Sabe o que mais que eu trouxe? Além do cafezinho, B de beça, B de Benjamin, B de Brasil, B de abençoado. Além do colarzinho, sabe o que mais que eu trouxe para falar sobre maternidade hoje? Já vai mandando o aviãozinho aí da live para outras pessoas que precisam ouvir esses testemunhos, essas histórias e também ouvir sobre o livro Maternidade Sem Culpa, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como está maravilhoso. E eu sou coautora, escrevi 2 capítulos e tenho muito para compartilhar sobre ele. Vocês vão amar as ilustrações, daqui a pouquinho eu mostro. Sabe o que mais que eu trouxe? Isso mesmo, alguém já escreveu aí, ó. O vestidinho. Vocês me acompanham mesmo, né? Não sei se vocês se lembram, vou ficar em pé aqui para mostrar melhor. Esse vestidinho foi o vestidinho da gravidez do Beni, da gravidez do Benjamin. Gente, esse vestidinho, coube uma barriga tão grande aqui nesse vestido. Esse vestido coube uma barriga de 1 metro. Eu medi a minha barriga antes de ir para a maternidade, dar à luz ao Benjamin. Eu tenho até a foto com a fita métrica, medindo aqui, né, a circunferência da barriga. Fez assim, gente, era muita barriga. A melhor barriga que uma mulher pode ter, com tanto orgulho, né, desfilava com aquele barrigão e achava ótimo. E é claro, eu guardei esse vestido e de vez em quando ainda uso. Tem uma batinha também. Uma vez, um dos vestidos da gravidez do Isaac, o Senhor me orientou e eu dei para uma tentante, uma esperante, uma mãezinha, né, que pela fé sonhava em ter seu filho também, numa viagem missionária lá na Polônia. O Isaac, inclusive, estava comigo, bebezinho, ele ia comigo para cima e para baixo, porque o Senhor, ele nos capacita a cumprir o nosso chamado, mesmo tendo os nossos filhos nos braços, né? E esse é um dos motivos porque o meu capítulo dentro do livro Maternidade Sem Culpa, um dos capítulos é ressignificando o tempo. E eu queria que a gente conversasse um pouquinho aqui, vocês vai chamando, vai mandando aí essa live para pessoas que ainda precisam participar dessa conversa aqui. Ressignificando o tempo dentro da maternidade. Quando nós nos tornamos mães, antes mesmo do bebê já estar no nosso ventre, ele vai nascendo, vai sendo gerado no nosso coração. Quando isso acontece, um preparo para as mudanças, ele vai acontecendo dentro dos nossos planos, dentro dos nossos desejos, dentro das nossas prioridades. Mas e também quando a gravidez, quando a gestação é uma surpresa, a mulher rapidinho, ela tem que virar uma chave. Algumas fazem isso mais rápido, outras levam mais tempo. Algumas meninas, algumas mulheres estão numa situação difícil, então a gestação traz um desafio ainda maior para os ajustes. Mas a verdade é, todas nós, meninas, quando nos tornamos mães, estamos nos dispondo a fazer algo que às vezes não é fácil, mas é necessário, que é adiar sonhos. Como assim, Ana? Adiar sonhos? Pois é, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o meu novo livro, Maternidade Sem Culpa, e dos 2 capítulos que eu escrevi, hoje eu estou aqui para falar desse, adiando sonhos, ressignificando o tempo, falando de sonhos que precisam ser engavetados para esperar um pouquinho.
E depois eu vou mostrar o livro para vocês, vou mostrar as ilustrações tão lindas, os outros capítulos que as coautoras escreveram também. Vocês vão amar, amar. E eu tenho certeza que a nossa conversa aqui não vai abençoar somente mães que já têm seus filhos, ou esperantes, tentantes, mas todas nós, até os rapazes, os homens que estejam nos acompanhando aqui nesse horário de almoço aí no Brasil, porque o tema adiar sonhos, esperar o tempo certo para viver os sonhos, se sacrificar por algo maior, algo que seja mais importante no nosso hoje, é um tema que vai abençoar a todos nós, não é verdade? E no final quero orar também por vocês, ok? Vamos orar por milagres, vamos orar por ventres inférteis para que sejam curados, o mesmo milagre que o Senhor operou 2 vezes, né? Em lugar da tristeza me deste dupla alegria. Foi assim que nasceu essa música. Vamos orar por esse milagre, essa porção dobrada na sua vida também, você que precisa gerar filhos. Vamos orar por todos os sonhos que estão adiados, para que haja paz, haja tranquilidade no coração, para que no tempo certo eles venham se realizar. E o primeiro versículo que vem ao meu coração e que eu escrevi também no meu capítulo sobre ressignificando o tempo é o texto de Eclesiastes. Eclesiastes 3 diz que há tempo para todas as coisas e para todo propósito debaixo do céu. E quando eu ainda era uma menininha, quando eu ainda tinha 10 anos de idade, eu me lembro que eu entrei pela primeira vez em um estúdio de gravação. E aquela foi uma música profética na minha vida. Eu lembro que eu era menor, mais baixinha do que o pedestal do microfone conseguia ir. E eles tiveram que dar um jeitinho ali. E eu cantei pela primeira vez uma música que volta e meia surge no meu coração, surge na minha mente. Em teu tempo, tudo lindo tu fazes em teu tempo, Senhor, me mostra cada dia, enquanto o Senhor me guia, que tu cumpres tua palavra em teu tempo. Amém? Tem gente perguntando aqui nos comentários que horas vai ser a oração profética. Amém, nós vamos profetizar sim, vamos liberar palavras de vida, o que o Senhor está dizendo a seu respeito, Ele que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, se você conhece uma pessoa que precisa dessa oração, envia, encaminha a live e nós vamos orar no final. Pessoal, quando nós estamos querendo tanto engravidar, tanto viver a realidade, a realização desse sonho, esse versículo cabe muito bem, não é? Essa música, esse louvor, essa oração cantada, essa palavra profética cantada, cabe muito bem. Em teu tempo, o Senhor tem o tempo certo, o tempo perfeito, as nossas vidas estão gravadas nas palmas das suas mãos. Ele está com os nossos dias escritos no seu livro, tudo isso a palavra diz. Então nós podemos confiar e vamos continuar clamando, vamos continuar pedindo. Ele diz, bate e a porta vai se abrir, não é? Peça e vai ser concedido a você. Incomode o Senhor, não é? Como aquela viúva que clamava, implorava, incomodava aquele juiz. Julga minha causa, até que o Senhor seja lembrado das suas promessas para nós e nos atenda. O processo de esperar para engravidar, para viver esse sonho também é um processo de transformação em nossas vidas, mas o ponto desse versículo no meu capítulo do livro Maternidade Sem Culpa fala de outras esperas.
quando nós, mulheres modernas principalmente, né, somos tão empoderadas pela nossa cultura, que já entende, que já aceita, que nós podemos ser tudo o que quisermos. Podemos ser piloto de avião, podemos ser professoras, podemos ser mestres, doutoras, PhDs, podemos ser envolvidas na política, podemos ser presidente da república, podemos liderar na igreja, né? Tantas coisas já foram entendidas dentro do contexto da nossa cultura, não é mais uma ofensa, e podemos liderar, podemos ensinar, podemos usar todos os dons do Espírito sem sermos uma ameaça para os homens, especialmente nós, mulheres cristãs, que entendemos que não somos aquelas que competem com os homens, mas que somos liberadas pelos homens de Deus na nossa vida, nosso pai, nosso pastor, nossos irmãos e especialmente de uma forma determinante o nosso marido. Quando eles nos liberam para viver todo o nosso potencial, nós estamos prontas para viver isso com tudo, né? Viver os nossos sonhos profissionais, as nossas conquistas no lar e fora do lar. E aí chega a hora de ser mãe, viver esse grande projeto, esse que é um dos maiores projetos dados por Deus somente à mulher. Esse privilégio de gerar, de amamentar, de carregar nos braços, de perceber as necessidades e nutrir, não só fisiologicamente, mas nutrir emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente a vida dos nossos filhos, criando, educando no dia a dia para que eles cresçam, se tornem adultos saudáveis, independentes, maduros, tementes ao Senhor, prontos para fazer o ciclo se repetir novamente. Por isso, a dedicação de uma mãezinha a esse sonho da maternidade vai ser bem intensa. A dedicação deve durar por volta de uns 18 anos. Isso mesmo, porque afinal de contas, até uns 18 anos, entra nos 20 e poucos anos. Hoje em dia, muitos dos nossos jovens estão realmente amadurecendo um pouco mais tarde. Esses anos, até que os nossos filhos saiam de casa para viver a sua vida adulta, são os anos de dedicação de uma mulher aos seus filhos. E durante esse período, essa frase, você pode ser tudo o que você quiser, vai ter uma vírgula. Você pode ser tudo o que você quiser, mas você não pode ser tudo ao mesmo tempo. Vou repetir. Você pode ser tudo o que você quiser, vírgula, mas não pode ser tudo ao mesmo tempo. Quem me ensinou isso foi uma mulher que é uma grande referência para mim, a Debbie Tyrus. Inclusive eu estive com ela no Texas anteontem, foi uma delícia. Viajei e toda vez que estou em Dallas a gente faz um tempo juntas, um tempo de comunhão, muitas vezes de mentoria para poder ouvir conselhos, pedir ajuda. E Debbie Tyrus, o sobrenome dela, Titus, né, é a tradução de Tito para nós. E em Tito, no capítulo 2, diz que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. E uma das coisas que está escrita ali na lista do que as mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas é exatamente o que eu estou fazendo aqui. É exatamente o que o nosso livro, é a semana de lançamento! O livro Maternidade Sem Culpa ensina isso. As mulheres mais velhas devem ensinar as mais novas. Uma das coisas que está ali na lista que Paulo escreveu é amarem os seus filhos. Amarem os seus filhos. Parece algo tão instintivo, não é? Como assim eu tenho que ensinar uma mulher a amar o seu filho? A Bíblia fala de algo que seria tão absurdo, não é? Uma mulher pode se esquecer do filho que mama? Claro que não, porque se ela esquecer, o corpo dela não deixa ela esquecer, não é? Porque quando a gente amamenta, quantas meninas, quantas mulheres aqui já passaram por isso? Ou quantos homens, rapazes, filhos que estão aqui assistindo também, prestigiando a nossa live, já viram que o corpo da mulher, na hora do neném mamar, é um reloginho. Chega até a molhar a roupa. Se ela não tiver como proteção, chega a ficar com a roupa molhada.
Pode uma mulher esquecer do filho que mama? O Senhor disse, ainda que esse absurdo aconteça, eu jamais me esquecerei de ti. Que coisa mais linda! O amor do Senhor é esse amor impossível de nos abandonar. Ainda que a minha mãe, algo quase inimaginável, ainda que a minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá, é o que está escrito. Então, queridos, quando nós entramos nesse novo tempo de amar os nossos filhos, de aprender a amar os nossos filhos, algo que nós vamos precisar fazer é estarmos dispostas a adiar sonhos. Porque nós podemos ser tudo o que quisermos, mas não tudo ao mesmo tempo, especialmente quando somos mães. Por exemplo, mães de bebezinhos ou na primeira infância. A dependência da criança para conosco é total. E você pode até ter uma ajuda, né? Você pode ter uma babá, você pode ter parentes, você pode ter a sua mãe por perto. Ah, que coisa gostosa! Quando eu tinha os meus filhos pequenos, por muitos anos eu tive o privilégio de ser praticamente vizinha da mamãe. Tinha um dia também da semana que eu sempre deixava os meus filhos na minha sogra, intencionalmente para a criação desse vínculo também com a minha sogra, com a vovó Estela. Então isso tudo é muito gostoso. Mas quando você pensa no valor da dedicação da própria mãe aos seus filhos, isso é algo insubstituível. Nós temos entendido que o que é mais necessário não é só qualidade de tempo, mas quantidade de tempo. Existem observações, percepções que somente a mãe que aprende esse amor sacrificial, que se rende a esse tempo de renúncias por causa dos filhos, só ela vai perceber, só ela vai conseguir fazer. E são nos momentos mais inusitados que nós percebemos realmente as necessidades dos nossos filhos. Algo que eu tenho descoberto agora com filhos de 15 e 12 anos, dá para acreditar que os meus pequenininhos, o Isaac e o Benjamin, já estão com 15 e 12 anos que eu uso esses pingentes aqui no meu pescoço? A necessidade da nossa dedicação como mães, presentes, percebendo os nossos filhos com quantidade de tempo, quantidade e qualidade de tempo, estando por perto, a necessidade deles não é só quando eles são pequenininhos, mas eles vão crescendo e em todas as suas estações, na primeira infância, com 8, 9, 10 anos, depois a pré-adolescência, agora na adolescência, a necessidade de nós percebermos os nossos filhos continua. E para estar presente, eu precisei renunciar, eu precisei adiar alguns sonhos. Eu vou contar para vocês um testemunho que esse capítulo eu até escrevi 2 vezes esse capítulo. O pessoal da editora Quatro Ventos está até aqui com a gente na live. Se vocês tiverem alguma pergunta sobre como adquirir o livro, o pessoal da editora está aqui também para poder interagir com vocês aqui nos comentários. O livro Maternidade Sem Culpa. E eu vou contar para vocês um testemunho que eu tinha colocado na primeira versão do capítulo, mas aconteceu algo por causa da pandemia, eu tive que alterar. Só que, graças a Deus, depois que o livro já tinha ido para diagramação e foi para publicação, para a editora, para a gráfica, o Senhor cumpriu de uma forma sobrenatural e o testemunho se realizou. Então eu posso contar porque faz parte da inspiração desse meu capítulo sobre adiar os sonhos por causa da maternidade. Uma das renúncias mais difíceis da minha vida por causa da maternidade aconteceu ainda na gestação. Como eu falei no início da nossa live, bem no início, a gente já começa a gerar o filho no coração, na mente e nos planos. Mesmo se a gestação, se a gravidez for de surpresa, rapidinho a mulher tem que virar uma chave, já começar a se preparar
para as mudanças que a maternidade vai trazer, ainda que a gente possa continuar trabalhando fora de casa, executando outras tarefas, se assim nós quisermos ou nós pudermos, vai acontecer renúncias. Vamos ter que adiar alguns sonhos para dedicar a esse projeto, e isso vai levar aí uns 18 a 20 anos de dedicação, não é mesmo? Olha o que aconteceu. Quando eu ainda estava esperando, engravidar novamente, eu não sabia se o Senhor ia me dar um segundo filho, porque os meus 2 filhos são milagres, eu não ovulava com regularidade, então foi um presente surpresa de Deus quando o Benjamin chegou na minha barriga. Foi uma alegria enorme, foi uma alegria maravilhosa, a gente celebra até hoje o momento. E eu estava muito esquisita, diz o Gustavo, de todos os testes de gravidez que eu comprei ao longo dos anos de espera, tanto antes do Isaac quanto antes do Benjamin, só um que o Gustavo comprou, e foi esse. Ele disse que percebeu que eu estava muito esquisita, a gente estava numa caravana em Israel, a gente estava numa conferência lá em Jerusalém, e ele me disse: Ana, você tá muito estranha. Foi na farmácia, comprou o exame de urina e trouxe pro hotel com um buquê de flores. Quando eu cheguei no quarto, aquele buquê de flores e a caixinha para eu fazer o exame, eu falei: gente, e não é que o único exame que ele me pediu para fazer estava certo. Eu mal pude acreditar que deu positivo. E lá estava eu com essa notícia. Pouco antes desse momento tão maravilhoso, que a melhor notícia que uma mulher pode ter é que ela está grávida, mulher cristã, então, que entende o valor que Deus dá para uma vida, que Deus dá para um legado, para a família, não é? Eu tinha chegado de uma viagem que foi uma viagem que me marcou demais, uma viagem missionária para a Rússia. Eu estava em Moscou, eu mesma paguei para ir para essa viagem, foi um convite para um lugar muito simples, aonde eu fui ministrar um retiro de ministros de louvor. Eram aproximadamente 300 líderes de louvor de toda a antiga União Soviética, então não era uma grande multidão, e era num acampamento, um lugar muito rústico, mas, queridos, estar cumprindo o que o Senhor me chamou para fazer é algo assim que me energiza, é algo que faz parte da minha essência, não é? E eu estava ali vivendo o cumprimento de promessas muito antigas. Eu comecei aqui cantando em teu tempo, Eclesiastes 3, que é o versículo tema do meu capítulo, Ressignificando o Tempo, no meu livro Maternidade Sem Culpa, junto com outras autoras. Nós estamos falando desse tema agora nessa live. Eu era uma criança quando cantei essa música, pois eu era uma criança quando o Senhor me chamou para ir às nações. Eu tinha apenas 8 aninhos quando eu tive essa experiência com um chamado missionário claro na minha vida. Foi num acampamento infantil que a nossa igreja enviou nossas crianças para a PEC. E eu voltei para casa e minha mãe conta até hoje que eu voltei falando: eu vou ser uma missionária. Eu não sabia qual seria o formato de ser uma missionária, Cá estou eu, fora do Brasil, num lugar que é uma mistura de nações. Estou realizando esse chamado também. Mas essa viagem de ministração em Moscou, para mim, foi um dos ápices do meu ministério até hoje. Me senti tão realizada. Não importava se era um grupo pequeno, eu estava vivendo algo que o Senhor havia falado ao meu coração desde a minha infância. E com 16 anos, adolescente, um outro momento ainda de formação, de sonhos, de caráter, de destino, nos preparando para as escolhas mais importantes da nossa vida, eu fui a uma viagem missionária. Eu estava pela primeira vez fora do Brasil, numa viagem de curto prazo, com King's Kids, a Turma do Rei, com a Jocum. Todas as minhas férias, desde os 13 anos, eram dedicadas
a viagens de curto prazo com a Jocum, e assim minha mãe, meus pais iam percebendo o chamado de Deus na minha vida e me capacitando a ter essas experiências que realmente foram muito importantes para minha realização pessoal e para cumprir o que Deus tinha para minha vida, as minhas escolhas, minhas decisões. Nessa viagem aos 16 anos, olha isso, o Senhor falou claramente comigo que Ele queria me usar nos países da antiga União Soviética, nos países do leste europeu, os países comunistas ou que tinham sido comunistas. Vocês se lembram, quem aqui acompanha o meu ministério? Uma das minhas maiores alegrias foi gravar o Criança Diante do Trono em albanês. Foi a primeira oportunidade, estive lá 2 vezes, na Polônia 2 vezes, e todo o projeto, toda a possibilidade de servir a esses países, para mim, até hoje, é emocionante demais. É algo que realmente me faz ver a fidelidade do Senhor, a sua palavra, não é? Então, quando eu voltei dessa viagem a Moscou, eu estava, assim, energizada. Eu estava me sentindo no topo. E os pastores de lá não me deixaram vir embora sem fazer mais um convite. Eles falaram: Ana Paula, nós nos identificamos muito com você. Imagina, os russos com uma brasileirinha, tropical. Queremos que você volte. E eu falei: olha, eu vou conversar com meu marido. E ele, se ele aprovar, com certeza eu vou estar de volta. E eles já marcaram a data, era logo depois de alguns meses, no final daquele ano. E eles disseram: olha, nós temos muitas igrejas, ministros de louvor depois da Sibéria, e é muito longe para fazer a viagem até Moscou, e existe uma região lá perto do Japão, Sakhalin. Tá falando de confins da terra? Tô falando sério, hein? Sakhalin, lá perto do Japão, do outro lado da Rússia oriental. E você voltaria? Eu falei: claro, claro. Quando eu cheguei no Brasil, o Gustavo autorizou e eu estava muito feliz que eu ia voltar, e descobri que estava grávida do Benjamin. Já contei aqui a alegria daquele momento. Fui pro pré-natal, primeira consulta, e o nosso médico já perguntou, já conhecia, né, a doutora Taliba: e aí, cantora, qual que é a sua agenda de viagens nos próximos meses? Aí eu já engoli seco, né? Gelei, né? Fui contando para onde eu ia. Quando chegou na viagem para a Rússia e a data, ele falou assim: olha, vamos verificar a temperatura lá, porque final de ano, inverno rigoroso lá na Rússia. Quando nós verificamos, ia estar fazendo por volta de menos 30 a menos 45 graus Celsius, acreditam? Menos 45 graus Celsius. Hoje na nossa live nós estamos falando sobre sonhos adiados por causa da maternidade. É semana de lançamento do livro Maternidade Sem Culpa. Daqui a pouquinho eu vou mostrar aqui em mãos para vocês como o livro está maravilhoso. Eu agradeço, um beijo para a editora Quatro Ventos, que fez esse convite tão desafiador para mim. Eu amei escrever 2 capítulos junto com outras autoras. Somos 8 autoras ao todo, temos 12 temas sendo trabalhados nos diversos capítulos do livro, e é um livro para todas as mulheres, mulheres que são mães de filhos em várias idades. Podemos aprender com a sabedoria de cada uma das mulheres no livro. Também para as que são tentantes, que querem muito engravidar e se preparar para quando esse sonho se realizar. E por que não para os homens também que querem nos entender, nos compreender e nos ajudar, não é? Nos dar o suporte e também nos impulsionar para sermos as mães com as ferramentas que Deus tem para nos capacitar e nos tornar mães leves, sem culpa, experimentando a beleza, a leveza, a doçura da maternidade, por mais que tenhamos desafios. E eu estou falando exatamente sobre um tema que é um dos meus capítulos, ressignificando o tempo, falando de sonhos que por causa da maternidade a gente tem que adiar. Eu creio que esse princípio serve para muitos outros momentos da nossa vida também. Quando eu voltei da viagem missionária mais significativa que eu havia feito até então, usando a minha vida, usando os dons, os talentos, a palavra, a música
e desde criança e desde adolescente, entendendo que Deus havia me chamado para ir aos confins da terra, levando as canções, levando a minha adoração, eu voltei energizada, eu voltei assim, né, pilhada e pronta para ir de novo. Descobri que estava grávida do meu segundo filho e o médico disse: Ana, você vai estar no primeiro trimestre da gestação. Mãezinhas aqui entendem isso. Menos 45 graus Celsius, não vou autorizar você a ir. E o meu marido concordou com o médico. Meu marido é um homem muito sensato, sábio, prudente. Eu até dei uma aula na escola DT, tá lá na plataforma, as meninas estão amando. Porque você precisa aprender o perfil do seu marido. Os nossos alunos sabem como essas aulas da plataforma que a gente acabou de subir estão sendo sensacionais. E eu falo sobre o perfil de cada homem e como você pode ser a melhor metade para ele e como ele pode também usufruir do seu apoio, do seu suporte, se você o entende. O meu marido é esse homem estável, cheio de prudência, e ele disse: você não vai. Tive que me submeter e renunciar essa viagem. Não foi fácil na minha emoção, no meu coração. Eu tive que processar isso, chorar, colocar isso para fora. Mas começou aí uma vida de renúncias. Como mãe, nós adiamos sonhos. Adiar sonhos não é cancelar sonhos. Não é jogar fora, rasgar e jogar fora. Não é embolar o papel dos projetos e jogar na lata de lixo. Adiar sonhos é guardá-los num lugar bem precioso, desamassa a folha que talvez na raiva você achou que não ia poder realizar, ia jogar aquele sonho fora. Desamassa, passa a mão, coloca ela bem bonitinha numa pasta de sonhos que estão aguardando por causa da maternidade. E o meu testemunho, gente, quando a editora Quatro Ventos me convidou para escrever esse capítulo, eu escrevi 2 capítulos no livro Maternidade Sem Culpa e hoje nós estamos falando nessa live sobre ressignificando o tempo, sonhos adiados. A maternidade é sim um tempo em que a mulher, que pode ser tudo o que quiser, não pode ser tudo ao mesmo tempo. Por causa da maternidade, nós temos sim que escolher adiar outros sonhos para viver o sonho mais importante da nossa vida como mulher, que é gerar e nutrir os nossos filhos ao longo de aproximadamente 18 a 20 anos. Aquele sonho estava engavetado, né? E num cantinho de uma certa frustração no meu coração. Quando a editora me chamou e me deu esse título para eu escrever, logo eu comecei a buscar do Senhor inspiração. Ele me lembrou desse testemunho, como foi difícil. Eu fui pensando nas renúncias, fui pensando nos sonhos adiados, e essa renúncia, entre tantas outras que eu já vivi por causa dos meus filhos, essa é uma das histórias mais marcantes. Sabem o que aconteceu? Vocês estão sentados na cadeira? Estão sentados? Posso contar? Posso contar? Queridos, na madrugada eu comecei a digitar o meu capítulo no livro Maternidade Sem Culpa. Recebo um e-mail, um convite de Kiev, na Ucrânia, um dos países da antiga União Soviética, me convidando para ir ministrar para mulheres, esposas de pastores, líderes, ministras de louvor e pastores e líderes de louvor em 2 sessões diferentes, para homens e mulheres, para líderes e outras só para as mulheres líderes. Cantar, ministrar também para uma igreja que reúne mais de 17 mil pessoas em Kiev, na Ucrânia. Quem aí me acompanha sabe o meu amor, o meu chamado também para ministrar aos judeus. E ali eles têm uma grande comunidade, é o país com maior comunidade judaico-messiânica, judeus que creem em Jesus, em Yeshua, o seu Messias.
a realização desse sonho engavetado por 12 anos. 12 anos. Queridos, eu estou aqui para liberar uma palavra profética, eu já vou começar agora, de que você, mulher, que escolhe a maternidade, que escolhe priorizar o sonho da maternidade, o sonho de gerar e de nutrir filhos, não somente dentro do seu ventre, não somente com o tempo de dedicação à amamentação, a renúncia de estar ali por tantos minutos, 40 minutos, daí a 1h30, daí a pouco você já está ali dedicando de novo a cuidar daquele bebezinho e mais 40 minutos no peito, mais 50 minutos, 1 hora, toda a dedicação às noites em claro, todos os meses e anos que vão se passando com você escolhendo estar presente para perceber e dar a nutrição emocional e espiritual, porque inclusive no judaísmo a mãe é que transmite a fé ao filho. Filhos de pais que não são judeus, mas que têm a mãe judia, são cidadãos de Israel, recebem a cidadania hoje mesmo. E na Bíblia, uma cultura milenar que nos prova isso, que a mãe judia dava a filiação ao povo de Deus, porque é a mãe que nutre espiritualmente os seus filhos. Quando você escolhe fazer isso, dando a eles não apenas qualidade de tempo, mas quantidade de tempo, porque você vai renunciar a outros lugares, vai renunciar a outras oportunidades para ter tempo com esses filhos que são o seu tesouro, como está escrito na palavra, herança que o Senhor dá, um tesouro que Ele dá, são os filhos. São os filhos. Eu quero aqui profetizar a mães jovens, mulheres jovens, como está escrito, olha, os filhos da mocidade são flechas na mão do guerreiro. Não será envergonhado quando guerrear contra os inimigos que batem à porta. Que você não se sinta culpada por deixar outros sonhos engavetados para ser mãe. Eu quero dizer para você que tem medo de engravidar, não tenha medo. Você que tem medo de se dedicar ao sonho da maternidade, ou você que foi pega de surpresa, ou você que vai receber esse presente surpresa, não tenha medo, porque Deus está com as mães. Deus está com as mães e até mesmo com as mães que não têm marido. Está escrito que pai dos órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus mesmo pode ser aquele pai presente para você. Ele vai se materializar, ele vai se mostrar presente, mesmo que você tenha escolhido gerar essa criança, enquanto o pai da criança te abandonou, enquanto o pai da criança pediu para você abortar esse bebê. Eu declaro para você que assim como aconteceu comigo, qualquer que seja o seu cenário de maternidade, você verá no tempo de Deus, no tempo perfeito, como nós abrimos essa live com o texto de Eclesiastes 3, tudo fez Deus formoso em seu devido tempo. Há um tempo perfeito para todas as coisas. O seu sonho profissional ainda vai se realizar, mulher. O seu sonho acadêmico ainda vai se realizar, mulher. O seu sonho ministerial ainda vai se realizar, mulher. Mas não vai ser do seu jeito, não vai ser no seu tempo, não vai ser como muitas outras que são solteiras. A Bíblia diz que o solteiro, a solteira, vive para o Senhor, mas a mulher casada vive para as coisas terrenas. Como agradar o seu marido, como cuidar dos seus filhos. Você que escolhe esse ministério que Deus diz que é digno de honra, acima de todos, o leito conjugal, amar o seu marido e os seus filhos. A mulher, ela é salva, existe um poder de salvação, a Bíblia diz, quando a mulher gera filhos em ser mãe.
Existe um valor sagrado diante de Deus na mulher no lar, na mulher esposa, na mulher mãe. Eu proclamo sobre você que escolhe viver esse ministério e que escolhe viver esse ministério da forma bíblica, da forma que agrada ao Senhor, entendendo esse tempo de adiar outros sonhos, que você vai viver a redenção desses sonhos. Você vai abrir essa gaveta, você vai ver Deus assinando com caneta de ouro, de uma forma maravilhosa. Você vai entrar no tempo de cumprimento, no tempo de realização, não no seu tempo, mas no tempo do Senhor. Por causa da pandemia, eu tinha escrito esse testemunho no capítulo, mas eu tive que pedir a editora para me dar outra chance, que eu tive que tirar, porque na hora de diagramar e de ir para a gráfica, aconteceu algo e as fronteiras da Ucrânia, praticamente os Estados Unidos não estava permitindo mais a gente viajar para lá, porque houve um aumento muito grande nos casos de Covid, bem na época da conferência. Eu fiquei assim um pouco confusa. Eu falei, Senhor, eu acreditei tanto que esse convite chegar no dia que eu comecei a escrever o capítulo tinha sido um sinal de ti. Senhor, me perdoe, Pai, eu confundi. Eu acho que eu sou muito sensível a esses sinais, essas profecias, então me perdoe, eu não quero ser levada por isso, eu não quero sentir nenhum tipo de raiva por causa disso, por não ter se cumprido. Mas o Senhor, ele faz do jeito dele. Reescrevi, tem outros testemunhos ali no capítulo que eu escrevi sobre adiações, ressignificando o tempo. Você vai ter que ler o livro para saber, hein? Maternidade sem culpa. O pessoal da editora tá até aqui interagindo com vocês, falando sobre como comprar o livro, o frete até o final dessa semana, sexta-feira, o frete é grátis. Daqui a pouco eu vou pegar o livro aqui em mãos para vocês verem. Sabe o que aconteceu? O jeito de Deus? Do seu jeito é melhor. Aleluia, grande defensor. Do seu jeito é melhor. Acho que eu tenho música pra tudo, né, gente? Vocês podem cantar comigo, hein? Nas estações da sua vida, né? Quando os sonhos se frustram ou parecem não se realizar, quando as forças se acabam, tudo que eu sei é te adorar. Inclusive a música Esperança nasceu enquanto eu era uma tentante, enquanto eu esperava a promessa do Senhor, o sonho de engravidar e de ser mãe. O que é que aconteceu? O livro foi para a gráfica e o pessoal em Kiev me disse, Ana, por favor, grave então a sua ministração para as mulheres líderes, pastoras, de toda a antiga União Soviética, de vários países da Europa Oriental, estavam ali presentes, até da Finlândia, e grave uma ministração também para todos os pastores, para todos os líderes de louvor que vão estar juntos numa sessão também. Queridos, nós gravamos aqui, e eu até postei no IGTV um momento emocionante em que eu estou cantando em inglês e a intérprete traduzindo para o russo. Father, my Father. Aí ela entra, falando aí na língua estranha, né? Falando em russo. Ai, gente, que coisa tremenda. Deus realiza sonhos. A passagem já estava comprada, então eles não cancelaram a passagem, eles adiaram a passagem. E eu creio que no tempo oportuno, depois que essa pandemia acabar, eu vou ser enviada pelo meu esposo e pelos meus filhos nesse tempo em que eles não precisam tanto de mim mais presencialmente, né? Não preciso ficar dando comidinha na boca. Então a gente escolhe bem a agenda de viagens dentro de um equilíbrio para que eles continuem sabendo
que a minha prioridade, até que eles se tornem adultos independentes, até que eles possam viver a vida deles, a minha prioridade é ser esposa do Gustavo. Ó, o B de beça aqui, ó, B de beça, B de bênção. A minha bênção está debaixo da cobertura do meu marido, da liderança do meu cabeça, que é o meu homem, não é? E a minha prioridade é ser mãe desses dois meninos aqui, ó. Hoje estou usando o colarzinho que representa o Isaac e o Benjamin. Hoje mesmo de manhã, o Isaac com 15 anos, né? Ele tá tomando algumas medicações, alguns suplementos, e ele tão docemente, pronto para ir para a escola, vira e fala: mamãe, muito obrigada. Eu falei: muito obrigada pelo quê, filho? Muito obrigada porque você cuida de mim. Oh, gente, não tem nada mais precioso do que os nossos filhos sintam esse cuidado, esse carinho, esse amor, esse afeto, essa atenção às necessidades deles, não só físicas, mas também emocionais, espirituais, que vai exigir as nossas renúncias, adiar os nossos sonhos durante 18 a 20 e poucos anos, enquanto os nossos filhos estão debaixo dos nossos cuidados. Deus mesmo vai redimir o tempo dos sonhos adiados, o tempo dos sonhos engavetados. Eu quero orar mais uma vez, profetizar mais uma vez sobre vocês. E daqui a pouco eu vou mostrar que o livro tá lindo e tem frete grátis para todo o Brasil até sexta-feira para você presentear. Eu já tô com uma listinha de nomes de mãezinhas e de mulheres tentantes, esperantes, mulheres que eu quero presentear com o livro. Você também pode dar aí a sua lista de presentes, porque o frete grátis para todo o Brasil até sexta-feira vai abaixar o seu custo para você poder fazer esse presente para você, para sua mãezinha, para sua esposa e para amigas que precisam da sabedoria compartilhada nesse livro. Vamos orar? Vamos? Pai amado, nessa hora eu abençoo de uma forma especial aquelas mulheres que querem ter filhos. Senhor, eu carrego aqui, Senhor, esse testemunho de milagre, esse testemunho de porção dobrada. Eu oro, Senhor, cumpra a tua palavra que diz: faz da estéril alegre mãe de filhos. Faz da estéril alegre mãe de filhos. Eu oro também, Senhor, por aquelas mulheres que serão tornadas mães por meio da adoção. Senhor, esse mesmo versículo diz: faz da estéril alegre mãe de filhos e faz com que o solitário habite em família. Nós abençoamos meninos e meninas de todas as idades que precisam dos braços maternos pela adoção, que precisam de um lar. Senhor, eu declaro, Pai, processos corram com velocidade, todo impedimento para a adoção seja removido, todo impedimento no corpo, todo impedimento em processos para adoção, todo impedimento para gerar, seja na barriga, seja no coração, que sejam removidos esses impedimentos em nome de Jesus. Nós abrimos o caminho para a maternidade. Na mente, Senhor, remova agora todo medo. A tua palavra também diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, não nos deu um espírito de temor, mas nos deu o espírito de ousadia e de uma mente sã. Uma mente sã, toda mente doente, que tem medo, que está contaminada pelos impedimentos do feminismo, que está contaminada pelos impedimentos das preocupações dessa vida. Em nome de Jesus, Senhor, eu proclamo, eu compartilho agora uma porção de fé. Uma porção de fé para acreditar na tua palavra, para acreditar que do teu jeito é melhor, para acreditar na tua provisão, Jeová Jiré. A tua bênção está sobre a maternidade. Oh, em nome de Jesus, eu abençoo essas mulheres. Eu abençoo esses homens que precisam autorizar as suas mulheres. Nós repreendemos todo espírito
espírito de Moloque que sacrifica os bebês, todo espírito de morte que tem rondado, gerando abortos espontâneos, nós cortamos toda força maligna na autoridade do nome de Jesus. Nós cercamos o ventre, nós cercamos o útero, nós cercamos também o cérebro, toda experiência traumática que tem ocasionado a infertilidade ou o aborto. Toda rejeição nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, todo medo de ser mãe, todo medo de gerar, todas as mentiras sejam substituídas pela verdade da tua palavra, Senhor, nesta hora. Imprime, Senhor, no coração, imprime nos sentimentos, imprime nos pensamentos e nas emoções a tua verdade, para que filhos sejam gerados. E nós também declaramos a palavra do Senhor que diz: eu não gerei filhos para a perdição. Meu povo será aquele que vai gerar filhos, não para a angústia, não para o sofrimento. Está escrito: meu povo não vai gerar filhos para o sofrimento, não vai gerar filhos para a perdição. Nós que já somos mães, nós abençoamos os nossos filhos. Declare aí o nome dos seus filhos, declare o nome dos seus filhos. Nós abençoamos, eu declaro agora o nome do Isaac diante do Senhor, o nome do Benjamim diante do Senhor. Escreva o nome dos seus filhos aqui diante do Senhor. Nós concordamos e nós chamamos para a salvação. Nós declaramos sobre nossa família a palavra que diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu, meu esposo Gustavo, meus filhos Isaac e Benjamim serviremos ao Senhor. Já abençoamos os cônjuges dos nossos filhos. Eu abençoo as minhas 2 noras que ainda vão chegar na nossa vida. Eu abençoo a minha descendência. Declaro o nome do seu filho. Eu cubro agora cada nome que está sendo proclamado diante do Senhor. Eu cubro agora com as bênçãos da palavra de Deus. Declaro agora a bênção do Senhor sobre cada filho e filha e descendência aqui representada, como está escrito na palavra: a geração do justo vai ser poderosa na terra, a geração do justo vai ser poderosa na terra. Nós declaramos as bênçãos do Senhor sobre os nossos filhos, como todas aquelas canções que eu já compus, declarando a palavra sobre os filhos e as filhas. Nós declaramos que os nossos filhos serão abençoados em tudo, pois essa é a promessa, esse é o direito que temos em Cristo Jesus. Amém e amém. Eu sinto uma unção especial aqui para mães solteiras, para mães que não têm um marido físico ainda, porque o Senhor pode trazer um homem, um Boaz também, para resgatar você e para ser um pai para os seus filhos. Eu declaro que todo medo, toda culpa, toda acusação, todo espírito de temor que tenha adoecido a sua mente seja removido em nome de Jesus. Que haja suporte, que haja apoio, que se levantem amigas, amigos e que se levantem também referenciais de pai para essa criança, para esse menino, para esse adolescente, para esta jovem. Em nome de Jesus, que você seja surpreendida pela fidelidade do Pai Celestial. E agora, amém? Estão prontos para ver o livro em mãos? Coisa mais linda! Olha que coisa mais linda, gente! Maternidade Sem Culpa é o novo livro da editora Quatro Ventos, que eu tive o privilégio de compor com mais 7 irmãs. Somos 8 autoras, abordamos 12 temas pertinentes à maternidade para que você viva uma maternidade leve, sem peso, sem culpa, debaixo da bênção do Senhor. Olha que coisa mais linda, gente. A ilustração do livro tá fenomenal. Os artistas envolvidos, acho que eu vou tentar virar a câmera, né? Será que eu consigo virar a câmera? Ah, consegui. Olha que coisa mais linda. Maternidade Sem Culpa. Os capítulos estão aqui.
as autoras. Olha essa autora aqui, ó, vocês conhecem? As autoras, minhas queridas irmãs, são tão lindas. Essa aqui, gente, é mãe de 7, a Juliana Caiado. Você pode, inclusive, seguir todos esses perfis no Instagram. Elas também têm ministrado nos seus perfis pessoais. E eu marquei aqui já os meus capítulos que eu queria mostrar para vocês. Olha que lindo, gente. É bem assim que a gente se sente, não é, mãezinhas? Ressignificando o tempo. Olha que coisa mais linda o meu capítulo. E além do texto escrito aqui, né, com todo esse capricho da diagramação, das ilustrações, ao final de cada capítulo, nós também temos uma oração. Estou chegando na oração. Olha, temos alguns highlights. Olha, Senhor, o Senhor me assegura de que o que importa em cada estação da vida não é a velocidade dos acontecimentos ou o tamanho das realizações, mas o propósito de tudo. Aleluia! São highlights, né, dos textos, todas as referências das citações. Eu fiz muita pesquisa, muito estudo para escrever os capítulos. E nós chegamos ao final com uma oração. Vamos orar juntos? Conseguem ler aí comigo? Olha. Senhor, o que é mais importante aos seus olhos que eu faça hoje? Oro para que cada mãe resista às tentações e que seu coração não seja mais dividido, mas fortalecido na decisão de estar presente no lar e na vida dos filhos. Que essas mulheres possam experimentar a alegria de uma casa edificada, inabalável e suprida de toda sorte de bênçãos espirituais, emocionais e físicas. Capacita, Deus, aquelas que trabalham fora a fazerem os ajustes necessários em suas vidas, provendo sua casa, não apenas com recursos financeiros, mas com o pão da presença. Que esse tempo de tantas renúncias seja ressignificado como o mais precioso e fundamental, em nome de Jesus. Amém. Tá muito lindo, todos os capítulos são maravilhosos. Quero agradecer aqui a editora Quatro Ventos e as instruções para você poder fazer a encomenda do seu livro, que tem frete grátis até sexta-feira. Estão aí no nosso link nos stories. Deixa eu tentar virar a câmera de volta aqui. Como é que eu viro essa câmera? Ei! Para que você possa encomendar o seu livro. Quem mora fora do Brasil, a Cindy Jacobs uma vez profetizou para mim e falou assim: Ana, não se esqueça que o Brasil, fora do Brasil, também é Brasil. E eu mesma estou aqui no sul da Flórida com a Igreja Diante do Trono, vivendo uma experiência maravilhosa e também missionária, ministrando a tantas nações aqui ao nosso redor. Então, se você mora fora do Brasil, eu sei que tem gente nos assistindo e perguntando, de Portugal, Angola, temos 12 igrejas em Angola. Um beijo para a Fabi. A Fabi é nossa parceira missionária ali em Angola. E você, né, que tá aí fora do Brasil, mande um e-mail para a editora Quatro Ventos para poder receber o valor do frete. Mas se você está dentro do Brasil, você tem frete grátis até sexta-feira. Então compartilhe essa live com outras pessoas que precisam desse livro para inspirá-las, incentivá-las. E eu quero encerrar aqui agradecendo a você que passou um tempinho aqui comigo, que veio no seu horário de almoço assistir um pouquinho. Muito obrigada. Você que ficou do início ao fim. Obrigada à equipe da Quatro Ventos. Eu sei que tem pessoas da equipe aqui me ajudando a responder nos comentários. Um beijo para todas as autoras, coautoras desse livro maravilhoso. Eu tenho 2 capítulos que foram escritos com muita oração
e me abençoou demais estudar, me preparar, buscar os meus próprios testemunhos da maternidade para abençoar vocês. Um beijo grande, que o Senhor continue abençoando a sua vida. E agora eu vou desligar, sair aqui da live, porque eu tenho mais uma bênção muito especial hoje. Vou ali na minha sala gravar mais um módulo para a Escola Diante do Trono. Isso mesmo. Já preparei essa madrugada, algumas pessoas viram aí no meu stories. Foi de madrugada. Mãe é assim, né? Mãezinhas. Como diz Provérbios 31, a lâmpada da mulher virtuosa é a última a se apagar na casa, não é? Mãezinhas, levantem a mão, esposas aí que me entendem. Vou ali gravar mais um módulo para a Escola Diante do Trono. Se você ainda não é nossa aluna, nosso aluno, também deixo o link daqui a pouquinho para você poder se matricular e aprender muito. Com certeza eu quero compartilhar também na nossa plataforma da Escola DT tantas coisas que estão no meu coração sobre a maternidade. Um beijo grande, Maternidade Sem Culpa. Semana de lives, todas as autoras estão fazendo lives para você conhecer 12 conteúdos muito pertinentes para as mães e para todos que querem aprender o que a Bíblia diz sobre essa grande bênção que é a maternidade. Um bom resto de dia para vocês. Deus abençoe.